pessoal! Reta final da nossa coordenação em foco. Que projeto maravilhoso, né? E que engrandeceu as nossas últimas tardes de cada mês. Foi ótimo compartilhar os vários saberes que a gente compartilhou. E nessa última etapa, a gente vai falar sobre os 4 pilares da educação. E nós, da Maria Mãe da Providência, vamos trazer para vocês aqui o pilar Aprender a Conviver. Espero que vocês gostem. Gratidão à nossa comissão que nos orientou bravamente e que nos fortaleceu para chegar até aqui. Sucesso para todos nós e um 2021 repleto de coisa boa. Até mais, gente! Olá, eu sou a Dália e hoje novamente eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante. Antes eu gostaria de agradecer a todos que nos proporam falar sobre temas tão importantes. Esses momentos de formação têm nos dado muita vontade de fazer um trabalho melhor e com qualidade. E para fechar o mês, o ano, nós trazemos um tema muito bom, que são os 4 pilares da educação, que é uma referência ao livro Educação, um tesouro a descobrir, de Jacques Delors, e nós ficamos responsáveis por falar do aprender a conviver. E esse tema é um dos mais complexos, porque ele envolve tantas questões, e como é difícil conviver com o outro. E para nós que trabalhamos com crianças, esse pilar ele é fundamental. Então é no aprender a conviver com o outro que a criança vai começando a se descobrir e vai se desenvolvendo. O aprender a conviver, ele tem muita relação com valores, com respeito ao outro, com respeito às individualidades e também com as descobertas, com aquilo que mexe com o nosso interior. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos combater as intolerâncias. E se combate desde a infância, a intolerância à violência, a intolerância às pessoas, a violência, que é algo que tem afetado muito todo mundo. E é nesse pilar que se constrói os outros. Hoje é um grande desafio para a educação trabalhar a convivência. É um grande desafio, acredito que até para os pais, para as famílias. Então eu gostaria de passar para a nossa especialista, que vai trazer um pouco melhor o conceito desse pilar e dizer que somos muito gratos por mais uma vez fazer uma formação tão importante. Então, muito obrigada, eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Olá! Eu sou Alessandra Guedes Ribeiro Cotsa de Miranda, professora e especialista da educação básica e do ensino superior. Hoje venho falar a respeito de um assunto que julgo muito importante para o gerenciamento de conflitos e a propagação do entendimento mútuo, sempre pensando no respeito pelo pluralismo, valores e a paz. O terceiro pilar da educação é um tesouro a ser descoberto e utilizado na educação. Você sabe qual o terceiro pilar da educação? Como professores, como servidores da educação, tenho certeza que sim. Pessoal, aprender a conviver e a fazer junto. Este é o nosso terceiro e valoroso pilar da educação,
descrito no relatório da Unesco por Jacques Delors. Bom, aprender a conviver desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciamento de conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Trabalhar o conceito de aprender a conviver é um dos maiores desafios para os professores. Isso porque a escola, onde se trabalha a tolerância e a compreensão, são as convivências desde cedo de diferentes pensamentos e grupos, com atitudes e valores distintos. Aprender a conviver é um dos princípios propostos e defendidos no relatório da Unesco, elaborado por Jacques Delors. Esse pilar da educação tem o intuito de estabelecer entre todos que existe o pensamento diferente e que ainda temos muito que avançar em relação à percepção e a respeito aos interesses coletivos, nunca individuais. Quando nós trabalhamos em sala de aula, nós devemos pensar no interesse de todo o nosso colegiado, de todos os nossos alunos, não somente de nós professores em transmitir ou depositar conhecimento e os nossos alunos de estarem recebendo de forma mecânica isso. Na verdade, pretende-se com o terceiro pilar trabalhar a construção de uma relação mais harmoniosa, em que todos são atores. Por isso, quando nós falamos do terceiro pilar, nós também lembramos da questão da construção da autonomia do educando, não deixando de lado também a autonomia e criatividade do professor. Bom, esse pilar da educação tem o intuito de estabelecer entre todos que existe o pensamento diferente. Então, é o momento que nós vamos aí valorizar a diferença de pensamento, valorizar as características e as bagagens individuais e unir toda essa diversidade para que o ensino ocorra de forma mais harmoniosa e coletiva. No mundo atual, este é um importante aprendizado por ser valorizado. Quem aprende a viver com o outro, a compreendê-los, a desenvolver as competências de interdependência, a administrar conflitos pessoais e coletivos ou entre pares, além de participar de projetos comuns e ter o prazer no esforço comum. Um dos pontos principais desse pilar da educação, apresentado no relatório da Unesco, é propor a descoberta progressiva do outro, é se colocar no lugar do outro. Tem uma palavrinha que eu gosto muito de utilizar: alteridade, saber se colocar no lugar do outro para não só sentir, mesmo que não seja automático, que seja algo mecânico, sistêmico, mas saber sentir aquilo que o outro também está sentindo. Então, descoberta progressiva do outro. Quais são as características do outro? Quais são os valores, princípios? Quais são as qualidades do outro que de alguma forma agrega ao nosso trabalho e também somatiza nas nossas atitudes? Um dos pontos principais desse pilar da educação, apresentado no relatório da Unesco, é propor a descoberta progressiva do outro. Uma palavrinha mágica que eu gosto muito de utilizar é alteridade, colocar-se no lugar do outro, entender o outro, saber de alguma forma o que o outro está pensando, vivendo, sentindo, para que nós possamos, a partir daí, tomar as nossas atitudes. Ou seja, a missão da escola e do educador está em proporcionar a
interação construtivista ou, se posso ampliar, socioconstrutivista e interacionista, promovendo sempre uma educação pacificadora e que vá além, que acompanhe a vida do jovem hoje e para sempre. Quando nós acompanhamos a vida de um egresso, seja ele da educação infantil, dos anos iniciais, fundamental, médio ou superior, acompanhar essa progressão, acompanhar o desenvolvimento social e também interacional desse aluno fora do espaço educacional, faz com que nós estejamos ainda aplicando e cuidando do nosso educando dentro do terceiro pilar. Com base nessa proposta, a estratégia é de ensinar as crianças e os adolescentes a enxergar no diferente, a enxergar na diversidade um valor muito maior, percebendo e respeitando as diferenças, seja elas étnicas, religiosas, culturais ou até mesmo de opinião, absorvendo as diferentes posições como uma oportunidade de expandir a compreensão e as experiências sociais, aprendendo a propor ao invés de se impor. Vamos dialogar mais, vamos negociar mais, ao invés de simplesmente impor sobre o outro o nosso desejo ou a nossa opinião. E assim, começar a administrar os conflitos internos para que possamos auxiliar as pessoas a resolverem os conflitos externos, coletivos. Sempre conciliando a solidariedade e a compreensão, além de uma outra palavra muito importante dentro desse pilar: empatia. Esta aprendizagem, sem dúvida, ainda representa um dos maiores desafios da atualidade, não só da educação, mas da sociedade como um todo. E, se olharmos para o nosso presente, esse momento pandêmico que estamos vivendo, percebemos que, em parte, retrocedemos o aprendizado contínuo de conviver com as diversidades. O mundo atual está repleto de violência em oposição à esperança que alguns têm no progresso da humanidade. O mundo atual está repleto de violência em oposição à esperança que alguns têm no progresso da humanidade. Vou acrescentar grifos meus referente a uma interpretação que fiz de Deleuze. A educação deve utilizar duas vias complementares. Primeiramente, descoberta progressiva do outro. Então, vamos aprender a conhecer e reconhecer os outros. As atitudes, os valores, os princípios, as características pessoais, as formas de lidar com os conflitos. No segundo nível, e ao longo de toda a vida, a participação em projetos comuns, tendo este método o intuito de evitar ou resolver os conflitos latentes. Neste momento, nós professores ou a comunidade escolar como um todo tem a oportunidade de trabalhar com o aluno ou com o educando de modo a proporcionar a eles esse entendimento do trabalho em conjunto, o trabalho mútuo. Com base nessa visão, se nós observarmos, os 4 pilares do conhecimento têm seu valor, mas se nós pegarmos o terceiro pilar, podemos prever grandes consequências positivas na educação. Com base nessa visão dos 4 pilares do conhecimento, pode-se prever grandes consequências na educação. O ensino-aprendizagem voltado apenas para a transmissão e a absorção de conhecimento deve dar lugar ao ensinar a pensar, saber comunicar-se e pesquisar,
ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, além de síntese e elaborações de ações que podem afetar ou não o nosso sistema social, o nosso sistema de relações pessoais e interpessoais. Ser independente e autônomo e, enfim, ser socialmente competente dentro do cenário não só educacional, mas social. Se analisarmos a questão dos 4 pilares da educação e preconizarmos, na verdade, valorizarmos o 3º pilar, aprender a conviver e aprender a fazer, nós teremos alguns procedimentos didáticos que serão condizentes com aquilo que propõe o relatório da Unesco. Exemplo, relacionar o tema, alguma atividade, alguma prática fora de sala ou dentro de sala de aula, que de alguma forma eleve, valorize a experiência do estudante e de outros personagens do contexto social. Então é trazer algumas práticas da sociedade, colocá-las, inseri-las em nosso conteúdo, trabalhando dentro do nosso currículo, de modo que o aluno se identifique com aquilo que está sendo dito. Exemplo, se eu faço parte de uma comunidade periférica, o que eu devo trazer? Alguns exemplos de práticas sociais positivas desta comunidade para que o aluno entenda e compreenda o que está acontecendo na vida dele. Outra questão é desenvolver a pedagogia da pergunta. Nós temos aí Freire, nós temos, deixa eu ver mais quem, Antônio Faundes, nós temos várias pessoas que trabalham de certa forma, né, com linguagens mais acessíveis e que faz com que o educando consiga compreender, na verdade propõe para a gente que nós consigamos de alguma forma alcançar os nossos alunos por meio de bagagens e aprendizagens mais lúdicas, mais significativas, que façam com que eles compreendam aquilo que está sendo ensinado. Então, vamos conviver, porque nós aprendemos a conviver com a diversidade, a pluralidade, mas também vamos aprender a fazer com esse grupo, com essa diversidade, com essa temática diferente. Proporcionar uma ação dialógica com o estudante, fazendo com que ele pense, que ele tenha reflexões, que ele não só crie situações, problemas, mas também que consiga resolver essas situações, problemas e que alcance uma maturidade interior por meio do auxílio do professor, de um orientador educacional, de algum membro do conselho ou representação da escola, para que possa conseguir administrar o seu interior, administrar a sua autoconfiança para conseguir sim resolver conflitos, seja eles internos, pessoais, ou seja de conflitos que estão ocorrendo no meio ou no espaço em que esteja convivendo. Envolver o estudante num processo que conduza a resultados, conclusões ou compromissos com a prática. Se nós pararmos para pensar, aprender a conviver também requer que nós saibamos respeitar o outro. Se assumir um compromisso, cumpra-o. Primeiro ponto. Segundo, se você teve um compromisso adiado, vamos ensinar a esse aluno como conduzir, como trabalhar a ausência de um retorno, de uma resposta. Nós, professores, ou então nós, educadores como um todo, dentro de várias profissões existentes na educação, todos nós temos a responsabilidade de não só cumprir a nossa carteira de demandas existente em um relatório específico, com atribuições específicas. Nós também temos a responsabilidade de cuidar desse aluno de modo com que ele entenda que é preciso, primeiro, receber a demanda, depois
concluir essa demanda e ter compromisso com a prática, fazer com o outro ou dar resposta ao outro. Outra questão que nós podemos fazer também é oferecer um processo de autoaprendizagem. O aluno tem que buscar, nós precisamos criar situações, problemas, para que ele possa, olha só, conviver em grupo, fazer atividades em grupo, porque ele vai estar autoaprendendo, aprendendo a conviver em grupo, aprendendo a fazer atividades em grupo e aprendendo a respeitar as individualidades existentes nesses grupos, para que no coletivo saia o senso comum e a partir desse senso comum eles consigam desenvolver toda a prática pedagógica proposta, além das práticas sociais. E a corresponsabilidade. Eu preciso ter a responsabilidade pelas minhas atitudes, mas ter a corresponsabilidade das ações que eu promovo e que possa refletir no outro. Então, a corresponsabilidade no processo de aprendizagem tem que ser mútuo. O professor está presente, o colega está presente e eu também estou presente. Aprender a conviver e aprender a fazer junto. E por último, mas não menos importante, nós devemos, para desenvolver essa terceira competência, utilizar o máximo de lúdico possível, o máximo de raciocínio lógico, propostas de raciocínio lógico possíveis, para que possamos, de alguma forma, criar princípios em que o aluno consiga, por si só, se desenvolver e deslanchar nesse processo. Bom, pessoal, acredito que aprender a conviver e aprender a fazer junto nada mais é do que nos colocarmos no lugar do outro, estarmos à disposição. E se a gente fala de educação, mais que isso, nós devemos sempre estar em favor, sempre estar apoiando o outro dentro das nossas condições. Espero de alguma forma ter contribuído com vocês sobre esse tema. Desculpem-me qualquer equívoco. Foi um prazer enorme poder colaborar com vocês. Aprender a conviver e aprender a fazer demanda muito mais do que só estarmos no nível da educação. Vai além. Então, o que eu proponho para vocês é o seguinte: eu vou deixar aí ao término do vídeo algumas sugestões de leituras para vocês. E a partir daí, espero que vocês também leiam, apropriem-se de todo o conhecimento existente referente a esta temática. Agradeço a vocês por estarem comigo e, por favor, leiam, esgotem os conhecimentos sobre esta temática e, se possível, leiam um pouquinho sobre autoconhecimento. Não é livro de autoajuda, mas o que é realmente autoconhecimento, corresponsabilidade, alteridade, solidariedade e principalmente empatia. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo convite. Tchau, tchau. Sou Benedito Marcos, sou pai da Isadora Costa, do Maternal IC, da professora Luciana. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência nesse período de pandemia com ela em casa. Bom, como lá em casa eu sou pai e mãe, então para mim foi um pouco mais difícil, né? Pela questão de ter que trabalhar, cuidar delas, cuidar das atividades. Também eu gostaria de aproveitar para agradecer ao empenho e à dedicação da professora Luciana, que tem me ajudado bastante, né? E assim, tem sido uma coisa assim muito boa. Esse período de pandemia, querendo ou não, tem aproximado muitos pais dos filhos e mostrado realmente a falta que as pessoas fazem na vida de muita gente.
E assim, é uma coisa assim, muito boa a gente poder ensinar, a gente poder dar amor, carinho, atenção aos filhos da gente nessa questão de estudo. Porque nunca o pai será um professor e nunca o professor será um pai. Então, assim, pela forma que eu vejo a Isadora executar as atividades, eu vejo o amor com que a professora ensinava para ela. Porque ela tinha prazer em ir para a escola, tem prazer em fazer as atividades, e isso é muito bom. Então eu queria agradecer a todos os professores, ao pessoal que compõe o núcleo da escola, que tem feito um trabalho excelente. Obrigado a todos. Oi, gente. Deixa eu falar para vocês. Eu vim aqui para contar como é que foi esse período de aula, né, em casa com nossos filhos. Para mim, né, não foi fácil, porque eu trabalho, mas foi assim uma experiência, digamos, desafiadora, na verdade, né? Porque você conseguir conciliar trabalho, mas cuidar do teu filho, fazer atividade junto com ele, mas foi desafiador. Mas foi muito bom. Foi foi um aprendizado muito bom. Você fazer atividade junto com ele, a gente aprende tanto. Como a gente aprende, sabe assim? Às vezes eu chego assim cansada, mas ele tá naquela disposição toda, naquela alegria, e a gente, na verdade, a gente tem a obrigação de fazer, né? Na verdade, fazer e acontecer, né? Junto com os professores que são maravilhosos, que nos deu todo o apoio, todo o suporte que no que a gente precisar, estavam ali de prontidão para ajudar a gente. Então, para mim foi assim desafiador, mas foi um aprendizado. A gente aprende tanto, como a gente aprende, como a gente, na verdade, eles nos ensinam tanto, né? Como a gente aprende com eles. Foi muito gratificante, de todas as formas. Os professores, toda a equipe da escola, sabe assim, eu só tenho mesmo só agradecer cada um de vocês. Meu muito obrigada. Olá, meu nome é Jane, sou mãe do Otto Almeida, né? Venho fazer um depoimento aqui hoje a respeito do aprendizado do meu filho nesse período da pandemia. No início foi até fácil, né? Na questão de chamar ele para fazer atividade, que ele tinha que fazer as atividades para ele aprender, para ele ficar mais inteligente. E aí ele vinha com muita alegria fazer essas atividades, né? E aí a plataforma também veio para nos auxiliar. Minha dificuldade da plataforma foi a internet, que eu não consigo jogar as atividades diretamente na plataforma, meu esposo é que lança, né? Então, somente isso. Então, eu sou mãe e eu desejo a melhor educação para o meu filho. E aí, com esse tempo da pandemia, nós tivemos que nos adaptar, nos interagir com os professores para que esse aprendizado fosse feito da melhor forma possível, né? Então, as professoras, o grupo, né, de pedagogos, toda a equipe, ele veio para nos auxiliar e tem dado super certo, né? As atividades, as tarefas são tarefas simples que nós, mães, educadoras, conseguimos diariamente fazer com os nossos filhos. É só reservar um tempinho e aí fazer essas atividades com eles. São atividades muito bacanas, muito criativas, não precisa de muito material, o que a gente tem em casa. Então, as atividades estão sendo desenvolvidas da melhor forma possível. Então, eu só tenho a agradecer a toda a equipe da escola que tem nos auxiliado a fazer com que a gente
consiga passar esse aprendizado para as nossas crianças. Muito obrigada. Olá, meu nome é Rogeilson, sou pai do Rodrigo, do Maternal 2D, e hoje eu vou falar um pouco de como foi a convivência esses dias em relação às atividades remotas. Nós pais sabemos que as crianças estão em casa só querem saber de brincar, de correr, né, de ver desenhos, e com o Rodrigo não foi diferente. Então nós usamos essa técnica de fazer atividades se tornarem brincadeira, e assim elas foram realizadas. Nós pegávamos o dever do dia, explicávamos para ele contando uma historinha sobre a atividade, e ele repetia e adorava. A nossa convivência entre pai e filho dentro de casa sempre foi muito boa, graças a Deus. E tem melhorado ainda mais, pois nos momentos livres a gente usamos para brincar, aproveitamos também para ensinar a escrever letra, nome, cores em inglês, e as atividades ficam cada vez mais divertidas. Gostaria também de parabenizar toda a equipe da coordenação da escola, as professores, as tias, de todo o trabalho desenvolvido, explicando com atividades passo a passo de como fazer, contando historinhas, e isso me ajudou muito dentro de casa. Muito obrigado mesmo. Vem cá, Rodrigo. Acessórios ligados pelo tudo. Tchau, beijo, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sofia Santos, que é minha mãe. Sua mãe vai fazer uma gravação bem linda. Eu adorei fazer atividades. Minha irmã estudou. Ficamos muito. Deixamos filme juntos. É super divertido. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa, mãe da Sofia Rosal, e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a convivência durante esse período de aulas remotas. Para nós foi muito satisfatório, né, esse processo, porque a gente adaptou, né, tanto as crianças à nossa rotina, como a gente teve que se adaptar à rotina delas. Nesse período não foi fácil, não está sendo fácil para muitas pessoas, devido, né, à correria dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, mas é um momento muito importante que a gente está tendo a oportunidade de caminhar com nossos filhos, de estar com nossos filhos, de ensiná-los, né, diante das atividades que foram propostas diariamente pela escola, pela instituição. E foi de grande valia, porque todos os dias tinha uma coisa para a gente fazer. Todos os dias tinha uma atividade bem legal, bem prazerosa para fazer com ela. Então, assim, foi um momento muito especial para nós, né? Que a gente teve que se adaptar, compreender os nossos filhos, e eles também tiveram que compreender as nossas ações, o nosso cotidiano. E assim está sendo muito satisfatório. Um beijo de coração para cada um de vocês. Tchau! Sua família, Isabela? Isso é o meu irmão, isso é o meu papai Sofia, e é eu e mamãe e a mamãe Ruth. Isso, muito bem. Coração. Fala de novo. A paz tá no meu coração. No meu coração tá. Eu sinto carinho e amor. Na vida a gente
conviver. É aprender a se manter junto. é Entender que ficar no mesmo espaço, Possibilita divisão, troca, vivências, é experimentar, compartilhando as diferentes questões sociais, conviver, é ter a mesma fala, é respeitar a diferença na semelhança. porque Juntos somos mais fortes.